ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto, ou aquilo. Ou isto, ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Cecília Meirelles. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Denise e vim aqui a convite do canal falar sobre orientação profissional. Ou isto ou aquilo. Nossa, mas como assim falar de orientação profissional, um conhecimento científico e começa com um poema da Cecília Meirelles? Sim, a gente tem vários tipos de conhecimentos, né? Conhecimento científico, a arte, a religião, a filosofia, e a arte se apropria da ciência para o seu desenvolvimento. Quando a gente pensa, por exemplo, na restauração de obras, exige um conhecimento muito específico, muito aprimorado para fazer a restauração de uma tela. Ou quando a gente pensa no desenvolvimento da fotografia, do cinema, que são tipos de artes, exigiu também um desenvolvimento científico, tecnológico. E por que não a ciência não se apropriar da arte? Bom, mas não é essa a discussão que eu venho fazer, pelo menos hoje, nesse canal. A ideia é nós discutirmos sobre orientação profissional dentro de uma ciência, que é a psicologia, e na psicologia, a partir de um referencial teórico, que é o referencial teórico que eu estudo e trabalho, que é a psicologia histórico-cultural. Vocês sabem que a ciência é um conjunto de conhecimento sobre determinado objeto de estudo, um conhecimento que foi constituído, elaborado a partir de um método, né? Um percurso sistemático, planejado, objetivo, e que é então expresso por uma linguagem precisa, rigorosa, para que se permita então uma verificação e uma reprodução inclusive. No caso da psicologia, o nosso objeto de estudo é o ser humano. Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas que amplo! Outras ciências humanas também não têm esse mesmo objeto de estudo? Sim, cada uma com a sua especificidade. E na própria psicologia, a gente tem diferentes referenciais teóricos e por isso também olhares diferentes para esse ser humano. Há quem diga que na psicologia a gente deveria falar de psicologias. Por quê? Dependendo do referencial teórico, o objeto de estudo é o comportamento, dependendo é o inconsciente. Então, existem diferentes formas de olhar e de estudar esse ser humano. Nós vamos considerar aqui, de forma mais ampla, esse ser humano pensando na sua subjetividade. E aí essa subjetividade que integra corpo, pensamento, emoção, sentimento, afeto, atividade. Então, subjetividade incluindo todos esses aspectos do ser humano. E que se transforma ao longo do tempo. Inclui, claro, uma base biológica, física biológica, mas dependendo do seu contexto, da sua história, da sua atividade, ela vai se modificando e transformando. Se a gente fala de transformação, de movimento nessa constituição da subjetividade, como
que então dentro da orientação profissional a gente fala de vocação? Mas vocação não é inata. Dentro do referencial teórico que eu trabalho, que eu estudo, na psicologia histórico-cultural, nós entendemos que a vocação também é construída. Não existe uma vocação a priori, dada com o nascimento. É claro que existe uma história também dessa escolha profissional. Nem sempre foi assim. Dependendo do momento histórico, do modo de produção da nossa sociedade, a escolha se deu de uma forma. Antigamente era por laços de sangue, né? Se você nascia em determinada família, você já tinha uma trajetória prevista. Se fosse em outra família, um outro tipo de trajetória. Dependendo da cultura, né? Então em tribos indígenas a gente tem também papéis definidos de acordo com o gênero, por exemplo. E na nossa sociedade ocidental moderna, a partir do modo de produção capitalista, o sujeito precisa vender sua força de trabalho. E é colocado para ele, então, a possibilidade de escolha. É claro que essa escolha é com uma série, né, de determinações, que é isso que a gente vai tratar aqui, então. O objetivo dessa discussão, então, é discutir o que é essa orientação profissional, pressupostos gerais, claro, e tratar principalmente desses determinantes da escolha, para auxiliá-los de alguma maneira nesse processo de escolha, de construção desse projeto profissional ou de reescolha. Porque se a nossa subjetividade se transforma ao longo do tempo, significa que a nossa escolha também pode mudar. A nossa escolha profissional, o nosso projeto profissional. Bom, estamos entendendo então que a nossa escolha, por mais que ela seja realizada pelo sujeito, sendo uma escolha, entre aspas, individual, ela sofre diferentes influências determinantes. De maneira didática, a gente pode separar em determinantes sociais, políticos, econômicos, educacionais, familiares, mas essa separação é didática porque eles estão todos muito articulados, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, nos determinantes educacionais, o sujeito que tem oportunidade de estudar em determinada escola, que incentiva determinada carreira, por exemplo, ele só tem a oportunidade de estudar naquela escola porque a sua família tem uma condição socioeconômica diferenciada que possibilita ele estudar naquela escola. A influência familiar não é necessariamente explícita, né? Não significa que alguém da família diga você vai fazer isso ou não vai fazer aquilo, mas a partir do próprio modelo, né, de pais, irmãos, tios, o sujeito já começa a se apropriar daquela interação que essa família tem com o trabalho. E isso exerce uma influência. Então, determinada família pode exercer determinada influência, outras famílias, em outros contextos sociais, econômicos, também podem exercer um outro tipo de influência. Então, essas influências, esses determinantes, eles não são assim tão diretos, mas eles aparecem. Então, é tarefa da orientação profissional nos ajudar a pensar quais são esses determinantes, o que me influencia. Então, não é simplesmente pensar o que eu gosto, mas por que eu gosto do que eu gosto. O que eu quero para minha carreira, para minha vida profissional, mas também por que eu quero. Ou seja, é entender o que está por trás dessa escolha para que a gente não faça uma escolha superficial. É preciso que a gente avance para além dessa aparência do fenômeno. Isso a gente estuda também dentro
desse referencial teórico da psicologia histórico-cultural. Entender esse movimento de constituição do sujeito e, portanto, do meu gostar, e aí pensar que esse movimento de constituição, ele continua, ele se transforma. E hoje eu estou fazendo uma escolha com base na síntese em quem eu sou hoje. Por isso pode se transformar. Portanto, quando a gente pensa nessa escolha, nesse projeto profissional, não basta simplesmente responder eu gosto disso ou eu gosto daquilo. É preciso responder por que eu gosto disso, como esse gosto se constituiu, como eu pretendo me colocar socialmente através da minha profissão. Porque quando a gente pensa na escolha, a gente está pensando, escolha profissional, a gente está pensando na nossa inserção no mundo pela via do trabalho. E esse trabalho, ele é uma relação entre sujeito, natureza, sujeito e sociedade, sujeito e sujeito, para atender uma necessidade desse outro, dessa sociedade. E aí eu estou pensando de que forma eu vou me posicionar nesse mundo. Por isso, uma das questões que a gente trabalha na orientação profissional é o que significa o trabalho. O que é o trabalho na nossa sociedade? Muitas vezes caracterizado apenas como uma forma de obter uma sustentação, um status, uma sobrevivência, mas não é isso. Ou não é isso apenas. Na nossa sociedade capitalista se torna isso, né? Mas pensar no trabalho é pensar de que forma eu me vejo intervindo nesse mundo, atendendo a uma necessidade do mundo, do outro e também me desenvolvendo, porque a partir dessa atividade eu me desenvolvo, eu cresço, eu me realizo. Não vamos tratar aqui do trabalho alienado, que seria uma outra conversa, mas a ideia inicial é, além de buscar informações sobre as diferentes carreiras, é pensar nessa carreira de uma forma mais ampla, no mundo do trabalho. E que tipo de escolha, ou isso ou aquilo, eu faço dentro desse contexto. Porque da mesma forma que eu recebo influência para fazer a minha escolha, eu também vou influenciar a minha sociedade, o meu contexto, a partir do meu trabalho. Então é uma escolha também política. Que tipo de escolha eu faço nesse contexto, nesse mundo? Então a orientação profissional, ela trabalha dentro de alguns pilares que são buscar informações das diferentes profissões, reconhecer esse mundo do trabalho, como ele se constituiu e como ele pode se transformar e qual é o meu papel nisso. Afinal, somos sujeitos ativos, transformamos o nosso contexto, além de nos apropriarmos, nós também intervimos, nós também transformamos esse contexto. Pensar quais são esses determinantes que me influenciam, porque quanto mais clareza eu tenho desses determinantes, mais consciência eu tenho desses determinantes, mais eu consigo me libertar deles. E a partir desse conjunto de informações e de conhecimento sobre o próprio sujeito, é que eu vou ter condições de traçar esse projeto profissional e pensar o que eu preciso fazer para alcançar esse projeto, pensando em metas a curto, médio e longo prazo, porque dependendo daquilo que eu escolho, eu não consigo de maneira imediata já começar a desenvolver. Se eu penso, por exemplo, numa carreira acadêmica, eu tenho toda uma trajetória de estudo até chegar nessa carreira acadêmica. Graduação, mestrado, doutorado, por exemplo. Né? Então, pensar no seu projeto profissional
é pensar onde eu quero chegar e qual o passo a passo para chegar lá. E podemos escolher qualquer coisa dentro desse projeto profissional? Entendemos que existem limites e possibilidades. E que a tarefa do sujeito reconhecer e buscar essas brechas. E aí é um movimento não apenas individual, mas coletivo, no sentido de ampliar essas possibilidades. E aí eu estou pensando na minha escolha, articulada, por exemplo, a políticas públicas de educação, a políticas de ampliação dessas possibilidades de inserção do sujeito no campo do estudo e do trabalho. Em síntese, na orientação profissional, o que a gente incentiva e busca promover é uma apropriação do sujeito sobre quem ele é, como ele se constituiu pensando na sua história singular, particular, mas nessa história articulada a um contexto mais amplo, social, político, econômico, cultural. E quais as suas possibilidades de inserção nesse mundo do trabalho, qual o seu projeto, qual a sua escolha também para uma intervenção política nesse mundo. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Quero incentivá-los que busquem o máximo de informações que vocês puderem, não apenas em uma fonte, não apenas com uma pessoa, mas procurem ampliar essas informações. Quanto mais informações vocês tiverem, mais vocês estarão aptos a realizar essa escolha, a pensar nesse projeto profissional. E que pensem nessas informações não apenas a respeito de carreiras, mas também dessa inserção no mundo do trabalho. E como eu cheguei a ser assim? Por que eu gosto disso e não daquilo? Quais as influências que eu recebi ao longo da minha trajetória? Será que eu não estou pensando numa escolha simplesmente para agradar alguém? Ou porque os meus amigos estão fazendo isso? Ou porque é mais valorizado, tem um status maior essa ou outra carreira? Então, questione, né, essas regras, essas interferências que todos nós recebemos. E por fim, o que eu tenho a dizer é que a escolha profissional, no final das contas, apesar, né, de toda essa busca e essa consciência, no final das contas ela é um ato de coragem, porque nós não temos todas as condições e todo o controle sobre o que vai acontecer em relação à nossa vida, em relação à sociedade. Então, é uma escolha que a gente sempre tem que pensar que é uma escolha feita em determinado contexto, em determinado momento, a partir de quem eu sou nesse momento. E que pode mudar ao longo do tempo. E que escolher uma coisa é perder outra. Como diz a Cecília, ou isto ou aquilo. Então também temos que abrir mão de algumas coisas quando eu faço uma escolha. Lidar com a escolha, então, é lidar também com esse luto da não escolha. Estamos passando por um momento muito difícil no nosso país, no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, nesse momento de pandemia. Estou gravando em março de 2021, mas também é um momento que pode nos auxiliar nessa reflexão de como eu quero me posicionar nesse mundo.
como eu quero me posicionar diante da ciência, da política, nesse contexto econômico, social. E eu espero que vocês encontrem, então, o melhor caminho possível nesse contexto, nesse momento, diante dessa síntese que vocês são hoje. Muito obrigada.